Olá, pessoal. E aí, como estão nessa quinta-feira? Tudo certo por aí? Então, hoje eu pensei em falar com vocês aí sobre o tempo. Eu não me lembro muito bem se a gente já fez alguma dos nossos vídeos aqui sobre tempo. Eu acho que sim, porque eu gosto muito de tempo, então eu devo ter falado com vocês. Mas hoje eu queria falar de uma perspectiva um pouco diferente, que é a de Sartre, né? E hoje, daqui a pouquinho tem live, todo mundo está convidado se quiser assistir. A gente vai estar falando do existencialismo, e aí eu procurando um pouquinho aqui conteúdo para a gente estar conversando. É, a teoria, né, do existencialismo de Sartre, ela é muito pautada no tempo, né? E aí, claro que isso me interessou muito novamente, né? Porque, né, existencialismo, eu não quero entrar muito em detalhes, que senão eu vou me repetir lá da live, mas existencialismo a gente estuda lá na psicologia, porque é uma das abordagens, né? E eu não lembrava mais que era tão focado em tempo, né? E como eu sempre gostei, comecei a me interessar novamente agora que eu tô vendo aqui. E ele fala, então, né, um pouquinho aqui, pelo que eu tô vendo, de um trecho de um texto, ele fala muito sobre como o tempo, o passado, ele não existe, né? E aí eu me lembro muito dessa aula que a gente teve, né? Era muito divertido, porque o passado ele não existe, porque ele já ficou no passado. Então, é uma piração. O passado não existe, que já ficou no passado. Se ele existe na nossa cabeça, é porque ele mexeu com a gente, né? O passado, ele mexeu na parte da memória do nosso cérebro ali, e é por isso que ele está guardado no nosso cérebro. Mas a gente tem uma impressão do passado dentro da gente, mas o passado em si já não existe mais, né? E o futuro também não existe, né? Isso meio que é consenso entre todos que falam sobre, né, de filosofia e tudo mais, todos que falam de tempo, todos falam muito sobre a questão do futuro, né? E aí eu gosto muito de filme, de viagem no tempo, toda aquela coisa, paradoxo. E um dos filmes que muito me interessa, que são muito queridos para mim, um deles é o De Volta para o Futuro, né? Toda a trilogia. E aí eles conseguem ir pro futuro, né? Na trilogia do De Volta para o Futuro. E aí eles mudam umas coisas, e daí o futuro muda e tal, e dá uma loucura, né? E isso é muito divertido. E tem essa questão no existencialismo também. Por quê? Porque ele vai dizer que o futuro, um futuro não existe. Tu tem, a partir do ponto em que tu está, tu tem uma ramificação, né? Ele se expande para infinitas possibilidades, e esses poderiam ser os teus futuros, né? Então o futuro também não existe, né? Disso viria a questão de que viagem no tempo, então, para o futuro não seria possível, alguns postulam, né? Porque tu não conseguiria ir para um lugar que ainda não existe, né? Mas aí dentro da teoria do existencialismo também o passado não existe, então tu também não conseguiria ir para lá, né? Pelo que eu sei, mas eu não sou nada especialista, eu só gosto mesmo, só sou entusiasta, né? Mas dentro da teoria da física, daí, se tu pegar a física expandida, lá, a física quântica, tu consegue conceber a possibilidade de se deslocar no tempo, né? Por quê? Porque o tempo, ele seria a quarta dimensão. Então, a gente tem as três dimensões que a gente conhece, né? A largura, a altura, o comprimento ali, né? Que tu faz o 3Dzinho lá. E tu teria uma quarta dimensão, que seria o tempo. Então, ele seria um ponto mesmo, ele seria um lugar, né? Se tu acrescenta essa coordenada de tempo, tu consegue ir para um ponto em algum lugar no universo, por assim dizer, né? Então o universo também estaria ocupado por tempo, e daí tu tem o espaço-tempo, né? Que seria a junção, que seria a malha de espaço-tempo. Então nos filmes falam muito disso, né? Da malha de espaço-tempo e tudo mais, que tu pode rasgar a malha e vai dar muito ruim. Tudo isso é muito divertido, na minha opinião. Então, mas tem isso. O existencialismo, ele fala um bocado dessa questão, né? Eu me lembro bem das aulas. O nosso professor, era muito cativante nesse sentido. Eu me lembro que na nossa turma, quando a gente teve essa aula, eh, mais da metade da turma foi pro. Todo mundo estava em dúvida, né, do que fazer, do que seguir, qual abordagem seria melhor. Psicanálise daqui, comportamentalismo dali. Pronto, mais da metade foi para existencialismo por causa do professor, eu tenho para mim, que ele era muito cativante, né? Mas não desmerecendo a teoria também é muito boa, né? Mas é isso, na real, né? Então eu queria falar um pouquinho com vocês um pouquinho sobre o tempo. O tempo é essa coisa bem, né, louca, por assim dizer, né, para
pro existencialismo, então, a gente teria, como eu falei para vocês, o passado não existe, o presente, e a gente só teria o presente, né? E o presente, ele não é alcançável pra gente, por assim dizer, porque a partir do momento em que tu tenta pegar o presente como objeto, ele vira o passado. E aí, pronto, tu já não tá mais trabalhando no presente, tá trabalhando no passado. Então, o presente também, a gente só intui sobre ele, a gente não consegue fazer muito mais além disso. Então, é uma teoria muito interessante, ela é muito rica, muito abrangente. Daqui a pouquinho vamos falar sobre ela com mais detalhes na live, se vocês quiserem, estejam convidados. A gente sempre faz as nossas lives às 10 da noite, então daqui 2 horinhas aí. Espero vocês lá. E se não, vocês podem ver o playback, né? Ver a retrospectiva ali, que vai ficar guardado no Google. Ou a gente se vê amanhã, então, nesse mesmo bate-canal. Não um bate-horário, mas no bate-canal sim. Um forte abraço, pessoal, e até amanhã, então.